Em comemoração aos 25 anos de Titanic, hoje tem curiosidades sobre o filme aqui no Vida Pós-Créditos. Já rolaram vários vídeos sobre Titanic aqui no canal, mas a maioria deles foi de coleção. Eu já mostrei o jogo oficial do filme, VHS, DVDs, Blu-rays, trilhas sonoras, livros, revistas, pôsteres. Eu acho que o único vídeo que eu fiz que não era de coleção foi o da visita ao Museu Oficial do Titanic lá em Belfast, na Irlanda, que é o local onde foi construído o navio verdadeiro. Então se você não assistiu nenhum desses vídeos, vou deixar a playlist aqui em cima para você conferir. Se você é fã, você vai gostar. Você deve estar se perguntando por que eu demorei tanto para fazer um vídeo aqui pro canal, então, falando sobre curiosidades dessa produção, se Titanic é um dos meus filmes preferidos da vida. Eu demorei porque esse filme realmente foi muito famoso, muitas curiosidades já foram dissecadas aí, tanto nos extras das mídias físicas, ou no YouTube, produções, documentários e tudo mais. Eu não queria trazer essas mesmas informações, então eu esperei surgir alguma coisa nova, e agora com esse relançamento nos cinemas do filme, e também com o lançamento de Avatar, O Caminho da Água, dirigido pelo mesmo diretor James Cameron, e também com a Kate Winslet no elenco, acabaram surgindo novas entrevistas aí com eles, e novas curiosidades sobre a produção. Então hoje eu vou falar aqui pra você sobre como foi a escolha da Kate Winslet, qual que é a história dela, né, por trás, as coisas que ela lembra de quando ela foi escolhida para fazer a Rose, e também o ponto de vista do James Cameron sobre quando ele escolheu os dois atores, e também a história de como ele escolheu o Leonardo DiCaprio para fazer o Jack. Lógico que Titanic tem uma porção de curiosidades legais, um oceano de curiosidades. Eu podia falar aqui, por exemplo, das festas loucas e da pegação que rolava no hotel da produção e dos figurantes do filme, ou então da vez que a produção foi envenenada, que alguém jogou uma droga alucinógena numa sopa lá em Halifax, no Canadá, e acabou levando um monte de gente da produção para o hospital. A galera ficou louca mesmo, vendo coisas e fazendo uma bagunça lá no hotel que eles estavam também, inclusive o Bill Paxton e o James Cameron. Dizem até que o James Cameron teve que subir pro quarto dele, enfiar o dedo na goela para tentar colocar para fora, para não passar mais mal. Ou também da icônica cena I'm Flying, daquele beijo na proa do navio, que também era marcada para o primeiro dia de externas, só que o céu nunca colaborava, e no último dia que eles tinham, o céu abriu, ficou aquele pôr do sol alaranjado e rosa, então todo mundo correu para lá. A Kate Winslet estava toda se arrumando no caminho, subiu, olhou para o pôr do sol, virou para o James Cameron e falou: "Filma agora!" E rolou a cena, né, daquele jeito. Só que naquele momento eles conseguiram fazer só 2 takes, um ficou fora de foco e o segundo ficou meio sem foco, e é esse que está no filme. Então assim, essas curiosidades eu trouxe meio de brinde para fazer a introdução do vídeo, mas eu vou falar então do processo de escolha da Kate e do Léo, sou íntimo, para fazerem a Rose e o Jack. I feel like I'm on top of the world. Hey Jack, I feel like I'm flying. Como eu falei, eu assisti bastante entrevistas aí do James Cameron e da Kate Winslet para trazer informações legais para você nesse vídeo, mas tudo que eu vou falar aqui basicamente foi tirado da entrevista do James Cameron para GQ e da Kate Winslet para o Josh Horowitz e para o Today, um programa lá da Austrália. Bom, a Kate Winslet conta nessas entrevistas aí que ela não tinha visto o Titanic desde o lançamento lá em 97. Porque o filme, na verdade, está fazendo 25 anos de lançamento, né? Mas para eles que participaram da produção, o filme já tem 27 anos, porque eles já estavam trabalhando no projeto 2 anos antes da estreia. Então ela conta que ela só tinha assistido o filme naquele período e foi rever no relançamento de 2012, quando teve o centenário do Naufrágio, que foi lançado a primeira vez em 3D, foi ali que ela reviu, mas ela disse que ela não consegue parar e curtir o filme, porque ela fica lembrando das coisas que estavam acontecendo nos bastidores, do período que ela estava passando na vida, as histórias que aconteceram durante as filmagens, tudo é uma história muito pessoal dela, né? Então ela sabe tudo que estava acontecendo no entorno daquilo, então ela não consegue relaxar e assistir como a gente assiste, naquele romance, ou a tragédia do navio, o drama, ela não se desliga, é difícil ela se desprender dela mesma. Vários atores fizeram o teste para fazer o Jack, né, assim como para fazer a Rose, e a Kate lembra de 2 testes que ela fez. Especula-se ali que teve Christian Bale, Ethan Hawke, ela disse que não lembra muito bem, mas ela lembra de ter feito com Matthew McConaughey e também com outro ator que ela não consegue lembrar quem era, tal, que ela teve uma experiência bem negativa. Disse que ele chegou lá e falou assim: "Olha, eu já venho fazendo esse teste aqui pro Jack com outras atrizes desde ontem o dia inteiro, e todas elas foram dispensadas, nenhuma deu conta, eu continuo passando e as atrizes não conseguem ter uma química comigo." O entrevistador perguntou assim:
Ah, será que não foi o Jeremy Sisto? Né? Esse ator não é tão famoso hoje em dia, e ela tinha falado que o ator hoje em dia não era tão famoso. Eu conheço ele do filme Tormenta, que é um filme também de naufrágio, que eu gosto bastante, dirigido pelo Ridley Scott. E ela falou, pode ser que seja, mas eu realmente não tenho certeza. Então ficou meio que no ar. Ela disse que ele chegou, falou isso pra ela, e ela percebeu que ele queria ferrar com ela. Queria desestabilizar, né, deixar ela insegura e tal. E ela só pensava assim, nossa, por que alguém precisa fazer isso, né? Pra que isso, gente? E prometeu pra si mesma que nunca ia fazer isso com ninguém na carreira dela. De qualquer maneira, ela só respondia, beleza, E ela pensava também, tenho certeza que esse cara não vai conseguir esse papel. Ela já sentia que ele não ia conseguir, porque ela sentia também que o James Cameron é um cara muito sincero, que não gosta de jovens atores com uma atitude, com arrogância, porque ela percebeu que ele estava muito cheio de si, e o James Cameron não ia tolerar isso lá nos bastidores. Ele não ia querer alguém que ficasse fazendo joguinhos psicológicos e não tivesse imerso no trabalho. Rose. Rose. Rose DeWitt Bicator. I may have to get you to write that down. Rose. Is it short for something? Rosemary? Rosalula? No. Rosalie? Stop. No, it's just Rose. Enquanto ela participava desse processo de escolha, né, de atriz e fazia essas audições, ela estava filmando Hamlet na Inglaterra e ela tinha que ficar voando para Los Angeles. E durante o período que ela estava filmando Hamlet, ela tinha que ficar fazendo testes de figurinos e tal. E ela conta que o elenco de Hamlet, essa versão que ela participou, era um elenco assim super estelar. Vou até colar aqui os nomes desse filme, alguns nomes famosos que estavam nessa produção. Ela estava filmando com o Kenneth Branagh, Derek Jacob, Jack Lemmon, Robin Williams, Gerard Depardieu, Judi Dench, Billy Crystal, Richard Attenborough e Charlton Heston, por exemplo. E ela diz que todos eles torciam muito por ela, que eram muito carinhosos, sabe? Toda hora que ela ia pegar um voo e participar de mais uma etapa do processo, eles desejavam boa sorte. Boa sorte, querida, você vai dar conta, você vai conseguir esse papel, você é ótima, tal. Ela conta isso com muito carinho. Inclusive, o dia que ela recebeu a ligação falando que ela tinha conseguido o papel, ela estava numa pousada tipo Bed and Breakfast, que a atriz Julie Christie, também veterana aí de Hollywood, tinha indicado para ela, porque ela falou, vou ficar nesse lugar aqui, que é mais perto do estúdio, então assim, um lugar mais bem localizado, que ia facilitar a vida da Kate também. E ela estava lá, 5 da manhã, recebeu a ligação da produção falando que ela conseguiu o papel, e ela começou a bater na parede, na porta da Julie Christie, que estava no quarto do lado, e falou, consegui o papel, consegui a porra do papel. E ela conta então que a Julie Christie saiu ali do quarto dela, de pijama, e as duas ficaram comemorando, e essa é uma memória inesquecível, já que a Julie Christie é uma atriz muito premiada, já era, como eu falei, veterana, e a Kate Winslet era uma atriz muito jovem, 19 anos, começando ali a ter mais destaque na sua carreira. Sobre trabalhar com James Cameron, ela trabalhou agora de novo com ele e ele estava mais tranquilo, mais relaxado, porque era o segundo Avatar, era uma criação dele que ele tinha mais controle e tal, mas que na época de Titanic as coisas eram bem diferentes. Era um filme de um orçamento muito grande e que teve muitos problemas. O orçamento, na verdade, estourava. Os jornalistas focados em entretenimento ficavam acompanhando quase que semanalmente o que está acontecendo com o Titanic. Será que vai sair esse filme alguma hora, né? E ela disse que mesmo não tendo a internet como é hoje em dia, as redes sociais, nem e-mail praticamente, ela disse que eles sabiam a pressão que ele estava sofrendo com tudo isso. Então era realmente um período bem diferente. E ela conta que durante todos esses anos muita besteira foi falada sobre a relação dela com James Cameron, que ela não tinha tido uma boa experiência no set e tal. Mas hoje ela parece muito tranquila, né? Ela fala realmente que eles mantiveram a amizade durante todos os anos, que ela entende que era um período que não dava pra fazer diferente do que foi. Por exemplo, a água era muito gelada. Ela foi uma pessoa que teve pneumonia, hipotermia e quase se afogou. Mas ela sabe que o filme estava com um orçamento estourado, que não dava para aquecer aquele volume de água, que as pessoas tinham medo de gravar assim, mas por causa da imprevisibilidade da água. Eram toneladas de água, então tinha todas as medidas de segurança e tal, mas a água era assim gelada e, vez ou outra, por acaso, uma mesa podia vir flutuando, bater em você, você bater na parede, e nem só os atores, né? Porque a equipe técnica também estava na água lá, com equipamentos, câmeras e tal, e tendo que limpar as lentes por causa da água que batia e tal. E que no final do dia, como ela diz, aquilo não é culpa de ninguém. É uma coisa que, mesmo tendo toda a segurança, pode acontecer. Então ela fala que ela aprendeu muito lá no set, que não teve nenhum problema entre eles, que foi difícil sim, mas aquilo ensinou ela a ter um trabalho em equipe e a encarar as coisas realmente como um desafio, e que isso foi essencial para a carreira dela desde então.
Já o James Cameron fala que ele não estava muito interessado em conhecer a Kate não, porque ela era uma atriz novata que estava fazendo alguns projetos lá de época, estava até ganhando um apelido já na indústria de Corset Kate, que é tipo espartilho Kate, né, porque estava fazendo só aquele tipo de filme. Ele estava pensando em outras atrizes, ele queria tipo a Gwyneth Paltrow e tal, mas aí falou, beleza, vai, vamos conhecer a peça aí. Aí ele conheceu ela e achou ela fantástica. Depois veio o Leonardo DiCaprio, né, o Leonardo DiCaprio foi marcada uma reunião com ele, o James percebeu que todas as mulheres do estúdio ali, de todos os setores estavam para participar dessa reunião. Ele falou, mas por que essa mulherada toda tá aqui? Tipo, tem gente que tem que estar aqui, mas tem gente que não precisa. Daí ele se ligou que era porque queriam conhecer o Leonardo DiCaprio. Aí o Leonardo DiCaprio chegou lá, todo charmoso, conquistando todo mundo, inclusive conquistando ao James Cameron. E beleza, a primeira reunião, né, o primeiro contato foi positivo, marcaram um segundo. Só que o segundo, na verdade, não era uma reunião. O Leonardo DiCaprio achou que era uma reunião para conhecer a Kate Winslet, mas não era. Era para eles fazerem uma cena juntos, ver como que era a química deles e tal. Aí chegou lá, o James Cameron falou, então vamos para outra sala agora que vocês vão fazer algumas cenas juntos, né? Aí o Leonardo DiCaprio falou, mas o que, você quer que eu leia? Ler, né, é fazer, atuar, ler o roteiro e fazer uma cena. Por que acontece? Tem gente que já tem um nome grande lá na indústria, atores consagrados e tal, que não precisam ler, não precisam fazer uma cena pro diretor falar assim, ah, beleza, tá bom, né, vai ser, ganhou o papel. Não, esses atores não precisam ler, eles são convidados para um filme e pronto. Na cabeça deles, eles sabem que o diretor está confiando no trabalho deles, que eles já são bons o suficiente, não precisam fazer teste, né. Se ler seria um teste de cena mesmo, lendo ali uma cena do roteiro e tal, fazendo com outro ator e tudo mais. Aí ele falou, eu vou ter que ler? Eu tô falando do jeito que o James Cameron fala na entrevista. Aí o James Cameron falou, sim, lógico, você vai ter que ler. Aí o Leonardo DiCaprio falou assim, eu não leio. Aí o James Cameron falou, ah, não lê? Ah, então tudo bem, bom, obrigado por ter vindo e tal, né, valeu. Tipo, acabou ali. Aí o Leonardo DiCaprio falou assim, mas espera aí, só porque eu não vou ler, então o papel não é meu? Aí o James Cameron falou, lógico que não. Esse filme aqui vai tomar 2 anos da minha vida. Você vai filmar ali, vai sair, acabou, vai fazer mais uns 5 projetos aí seus. Eu vou ficar lá fazendo pós-produção e tudo mais. Eu não posso correr o risco de escolher um elenco que não vai dar certo. Aí disse que o Leonardo DiCaprio ficou assim, tipo... Ah, não... Ai, tá bom, vai. Tipo, resmungão total. O James Cameron até faz isso que eu fiz, assim, imitando na entrevista. Aí chega lá, tal, tá ele e a Kate, em frente um pro outro. Aí ele conta que o Leonardo DiCaprio tava assim... sem um pingo de energia no corpo, uma negatividade assim, filha da mãe, e tal. Aí diz que quando o James Cameron falava, vai, começa, o Leonardo DiCaprio assim, diz que encarnava o Jack. Entrava o Jack nele ali, tal, não sei o que, falando, a Kate Winslet também já brilhava o rosto, já entrava ali na, né? Então a química rolou muito forte, e aí James Cameron olhou e falou, esse é meu Jack. Mas ele tinha que convencer o estúdio. E ele convenceu, porque, que nem eu falei, o estúdio estava ali junto com ele, pensando em outros nomes que já eram um pouco mais famosos e tal, não sei o quê. Mas beleza, convenceu. Só que o que aconteceu? Leonardo DiCaprio voltou lá e falou pro James Cameron, olha, eu estava conversando com meu pai, a gente estava olhando aqui no roteiro, eu acho que o roteiro tem que ser assim, tem que ter isso aqui, tem que ter não sei o que lá, sabe? Tipo, ele queria mudar o roteiro, ele falava que o Jack tinha que ter algum problema, sabe? Alguma deficiência, algum trauma do passado para ele lidar. Aí o James Cameron falou, olha, você já fez vários personagens desse tipo, com problemas, com vício em drogas e tal, agora você tem que aprender a fazer um personagem que se sustente sozinho, que não precise dessas coisas. Isso aqui não é Ricardo III, você tem que fazer que nem fez Gregory Peck, Jimmy Stewart, que simplesmente estavam lá. Eles não tinham nenhuma deficiência, nenhum problema, sabe? Eles não precisavam disso. Porque o que eu quero não é tão fácil assim, na verdade é mais difícil. Essas coisas que você está pedindo são fáceis de se apoiar nela, eu acho que você realmente não vai dar conta não. E aí nessa hora ele disse que o Leonardo DiCaprio assim, parece que deu um estalo e percebeu que realmente esse filme ia ser desafiador para ele. E o James Cameron fala assim que ele errou, porque ele devia ter vendido o filme. O diretor quer que o ator goste dele, que queira estar no projeto, né, que queira estar ali, queira fazer tal, mas ele não vendeu de uma maneira. O Leonardo DiCaprio precisava saber que aquilo era desafiador e ele não tinha percebido isso, que é o que realmente o Leonardo DiCaprio queria. Então ele sabia, ele tinha um mapa da carreira dele, ele sabia o que ele queria fazer, mas ele não estava conseguindo enxergar naquele momento. E ele fala então que esse é o instinto que o Leonardo DiCaprio continua seguindo até hoje e como é difícil então esse processo, né, pra gente mesmo ver como é difícil imaginar Titanic sem a Kate Winslet e Leonardo DiCaprio. Então, realmente escolher as pessoas certas não é fácil. Spade. 70 apple, take 3. Park. Set. Set and background and action. Hey, we'll talk in a minute. Thanks for coming by, huh?
Saindo um pouco dessas entrevistas, eu tinha lido também que a própria Kate Winslet forçou, assim, mostrou que queria, né? Ficou meio que insistindo, eu quero esse papel. Falou pro James Cameron que ele seria louco se não escolhesse ela, que inclusive ela sabia que o Leonardo DiCaprio estava pensando em desistir. Ela falou com o Leonardo DiCaprio, meu, a gente dá conta disso, vai ser legal e tal. E ela realmente tinha também feito esse trabalho nos bastidores ali pra conseguir ter os dois em tela. E ainda bem que conseguiram, né? Então é isso. Me conta aí nos comentários se você gosta de Titanic, se você viu no cinema agora no relançamento, quando você assistiu esse filme pela primeira vez, o que você sentiu e o que você achou dessas curiosidades que eu contei aqui pra você. Espero que tenha gostado. Eu te vejo no próximo vídeo.